Eu saudo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra enquanto se livrou para nós é de Grachão Prichão. Eu já tenho um tempinho que eu não estou falando, amém? Que eu quero saber se vocês estão ligados aí, parou em glória de Deus, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que aqui da Grachão Prichão para nós? Os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E o que mais aí, Degurachão Prichão? A vocês, outrão, que estão de passagem assim no canal, só de bitucão. Fica o que para vocês? Sempre também, para a honra e glória de Deus. Fala para mim. Fica o que para vocês? O nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós outrão para a honra e glória do nosso eternão, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais aí, Degurachão Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlântico, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degurachão Prichão? Que estão orando por nós também estamos orando por todos vós, meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que, Degurachão Prichão? Orando aí um bocado de pecadorzão aí uns pelos outrão, sim ou não? Para a glória de Deus, meus irmãos. Mas, como sempre, nós não podemos viver na prática do pecado, amém? Que isso aí esteja repreendido na nossa vida, amém? Para a glória de Deus. Mas que nós possamos continuar assim, ó, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, jejum, oração aí, ó. Um bocado de pecadorzão, orando aí uns pelos outros aí. Quanto mais forem chegando pessoas aí em todas as nossas redes sociais, melhor é. Por quê? Porque é uma aglomeração maior, um bocado de pecadorzão maior. E o que mais, Degurachão Prichão? Um bocado de pecadorzão, orando aí uns pelos outros. Lembrando, nós pecamos. Agora, viver na prática do pecado, que isso seja repreendido da nossa vida, amém? Para a glória de Deus, amém? E o que mais é, Degurachão Prichão? A segunda multidão, que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degurachão Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhamentos. Bota tudo no pacotão assim, ó. São muitas compartilhações. Bota um bocado de visualização, bota um bocado de coisa no pacote só, com o nosso portuguesão assim, arroçalhado, abreado, aparaibado, amém? Para a glória de Deus, amém? E o que mais é, Degurachão Prichão? Que nós possamos, meus irmãos, continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, amém? Em que, Degurachão Prichão? Na compartilhação das escrituronas sagradonas, examinando mesmo, para a glória de Deus, amém? E o que mais? Na compartilhação do evangelhão eterno do nosso eternão, amém? Para a honra e glória do nosso eternão mesmo, amém? E o que mais é, Degurachão Prichão? Como sempre, fica o quê? O nosso convitão bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão, e as soon as possible, todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade. Vai querer ficar? Para ser assadão com o diabão? Ah, não vai. Ah, mas muda de ideia, de ligeiro, não muda? Que o diabão esteja repreendendo a nossa vida para com esse fogão eterno dele estar preparado para ele, para os anjos dele para lá, amém? Para a glória de Deus, meus irmãos, essa é fácil, todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Vai querer ser assadão com o diabão? Ah, não vai não, né? Já mudou de ideia, né? Então vigia, Deus espera no que damos, amém? E mais um vídeo que nós iremos fazer o aberturão em Revelation, chapter 6, verse 15 to 17. Eu vou acrescentar também o verso 17, amém? Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17, amém? Nós vamos ser Degurachão Prichão, tá com versão 17 no queimão, amém? Para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, e mais um vídeo que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse e o que mais? Em inglêsão, para a glória. Lembrando a vocês aí que fazem para ver se o inglês aí é atexadão, arroçalhadão, aparaibadão, que nem existe o inglêsão aparaibadão. Faz aí para ver como é que é
O inglesão do The Great John Preachão é roçalhadão, a paraibadão, amém? Meus irmãos, mais um vídeo que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse e o fechamento em Apocalipse, capítulo 6, verso 15 ao 17. E o que mais? Em inglês. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, que você não está satisfeito com o seu curso, onde você está cursando, seja ele o motivo qual for, que nem interessa o The Great John Preachão, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 966997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais aí, The Great John Preachão, que tu gosta de anunciar assim, quando fala do Uptime, cursão de inglêsão? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great John Preachão, Uptime, good luck, God bless you. Meus irmãos, petition para a glória de Deus, amém? Fone no ouvido, esquece o negócio de português para lá, para a glória de Deus. Concentração total. Lembra, estudando o próprio portuguesão, já é difícil que o The Great John Preachão com o portuguesão arroçalhado, abrenhadão, paraibadão, até o dicionário do The Great John Preachão é arroçalhadão. Já até mandaram o The Great John Preachão estudar portuguesão, imagine inglesão. Imagine. Meus irmãos, olha nos meus olhos, para a glória de Deus, amém? Nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, possivelmente parte 5, porque eu já estou aí postando aí. Por que eu estou postando os vídeos aí, ó? Parte 5 aí, direto aí, sabe por quê? Porque nós fazemos os vídeos aqui, não é falando mal de dinheiro, não entenda mal não. Eu não tenho preguiça de pregar. Então, se as pessoas mundo afora, por aí afora, assistem vídeos aí, lives aí de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, não vai assistir aí umas pregações zona do The Great John Preachão de 2 horas, 3 horas por aí afora? Aí eu vou estudar a Bíblia, não. Vou estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, a palavra do nosso Eterno, apesar de que o The Great John Preachão não tem trabalho para montar sermão, não, porque eu nem escrevo nada mesmo. Tudo o Espírito Santo vai dando aqui no que é mundo do The Great John Preachão. Só livros, cartas, capítulos e versículos. Apesar de que o The Great John Preachão é bem isão, laitão e braitão para fazer uma pregação. Para um glória do nosso Eterno, amém? Então, aí eu vou passar tantos anos examinando as escrituras sagradas do nosso Pai e botar os temões sempre no queimão que o nosso Eterno vai me dando para mim fazer um tema aí de 30 minutos, 40 minutos. Não, não. Nós embola aí a 2 horas, 3 horas e pau quebra. Meus irmãos, olha aqui para mim aqui, para a glória de Deus. E por falar nisso, esse tema aqui, jovens, pega pegada, para a glória de Deus. Ó, pode anunciar quantos minutos, hora o sermão vai ser no começo, ou o vídeo, ou quando tiver faltando 10, 15 minutos, ou 2 ou 3 leiturinhas, ou 2 leituras, no máximo 2 leituras para acabar o sermão, acabar o vídeo, você pode anunciar, ó. Irmão, meus irmãos, nós iremos fazer mais 2 leiturinhas aí, ou mais uma leiturinha aí para nós fazer o fechamento do sermão, ou o fechamento do vídeo aí, para a glória de Deus, amém? Para você não dar aquele gelão, não pensar que não, na última leitura. Meus irmãos, vamos orar. E aí, dá aquele banho, não. Fala antes, pode falar também, ó, depois. Meus irmãos, nós vamos fazer o nosso tema aqui, ó, volta aqui, ó. O nosso tema aqui hoje vai levar mais ou menos aí umas 2 horas aí, mas o The Great John Preachão vai tentar dar aí uma encostada aí para a glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, ó. Ô The Great John Preachão, qual o tema de hoje para nós outrão aí? Qual é o tema de hoje para nós outrão aí? O tema é uma pergunta. A lei salva? Lembra bem, quando se fala de lei na Bíblia, tem pessoas que vêm logo com esse negócio. Ah, é 613 leis, que não sei o quê. Para com isso aí, para a glória de Deus, que é de confusão, o mundo tá cheio por aí afora, amém? Aí fala que quem guarda a lei vive debaixo de maldição, e não sei o quê, e por aí vai. Meus irmãos, tem vídeo em tudo enquanto vocês pensarem no canal aí, amém? Para a glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui, ó. E aí faz uma confusão danada por aí afora. Para com isso.
Na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial já não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal, cravou ela na cruz e o véu se rasgou de cima a baixo. Rasgou o quê? O véu ali, ó, do santuário. Acabou, já era. Tem alguém por aí matando cordeiro, cabrito, não sei o que, ainda existe tenda da congregação terrestre aí, ó. Segundo o modelo de cada igreja Prichão celeste. Mas precisa esse alvoroço todo de igreja Prichão. É para dar assim uma impulsionada assim, para a glória de Deus também. Existe? Não. De jeito nenhum. Para a glória de Deus. Então para com isso. Qual o tema de hoje para nós? A lei salva. Que lei é essa da igreja Prichão? A lei moral. Mas pode botar assim tudo num contexto só assim, para não ficar fora de pretexto, tudo contextualizado, para não ficar descontextualizado. Junta tudo num pacote só, as leis tudo por aí afora. A lei salva? Nananina, não. Tanto é que Hebreus capítulo 7, verso 19, The Bible say, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos acheguemos a Deus. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, pela qual nos achegamos a Deus. Repito, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Meus irmãos, vamos orar aí antes de nós entrar mesmo no temão assim, com gosto de gás, parão, glória a Deus, vamos lá? O The Great Preacher, a gente tá animadão hoje, olha. Meus irmãos, se falar assim de pregação, se o The Great Preacher ama pregar mesmo. Ama pregar, o The Great Preacher ama pregar mesmo. Pode ser na rua, online, por aí afora, desengrejado por aí, em qualquer lugar. O The Great Preacher ama pregar, para a glória de Deus, amém? Falar assim de pregar, quando fala assim pro The Great Preacher, que não. Vai pregar no seu The Great Preacher, fala assim, Senhor, usa aí o teu servo, aí o teu vaso. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Dá aquela força de Caleb aí, para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar, meus irmãos, para a honra e glória de Deus, vamos? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai, em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque, Pai, neste exato momento nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos, Pai, dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, que estão sendo seduzidos, Senhor, por Satanás, seus filhos, seus agentes, seus anjos, falsos pastores, falsos profetas do mundo afora, Pai. Pai, são os teus pequeninos, Pai, as tuas ovelhas, Senhor, são os meus irmãos, Pai, eu te peço, Pai, assim como o Senhor tirou nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, Pai. Eu te peço, Senhor, que seu Pai, tira as tuas ovelhas, Pai, os meus irmãos, Senhor, desses movimentos satânicos por aí afora, Pai. Que ainda pega, Senhor, tua lei, Senhor, teus mandamentos, Pai, que é santo e é imutável, joga por terra, zomba, sapatiam, Pai. Principalmente, Senhor, a tua lei, Pai, a tua lei moral, Senhor, principalmente, Pai, a tua aliança, Senhor, teu santo sábado, Pai. Pai amado, eterno e justo, Senhor, tira-os, Pai, desses movimentos, Pai, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor não nos deixe aqui, Senhor, nem um momento sequer, Pai, nesse lamaçal de pecado. Pai, nós estamos embarcados aqui, Senhor, no lamaçal de pecado, Pai. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, conosco, Pai, dentro desse barco, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Com o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que em todas essas redes sociais, Senhor, estão chegando, Pai, pessoas todos os dias, Senhor, que não sejam, Pai, apenas números a mais aqui, Senhor, nessas redes sociais, mas, Pai, que seja, Senhor, sempre números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Somos teus filhos, Senhor, e queremos estar com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai.
Pai, se porventura, Senhor, algum de nós aqui, Senhor, pecar, cair em fraqueza, Senhor, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor perdoe, Senhor, nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai. Pai, eu te peço que essa prece, esta oração, vá assinada com letras de ouro, Pai. Em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai. Aquele que é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a lei salva. Já de antemão, eu vou deixar benzão, laitão e braitão. Fação, clarão e práticozão. A lei nunca salvou ninguém. A lei nunca vai salvar. Põe isso na tua cabeça, não deixa o inimigo da nossa fazer confusão na tua cabeça, não. Porque há uma confusão muito grande. Vem cá, se eu sou salvo por Cristo pela graça, e louvado seja Deus que nós somos salvos pela graça, ai de nós se não fosse a graça. Por que então que eu preciso guardar a lei, mandamento? Me diz uma coisona aqui, ó, benzão, laitão e bratão. Porventura você arruma um emprego de carteira assinada, você precisa fazer o quê para manter tua carteira assinada? Ou tá lá você, ó, já garantidão com o emprego? Porque a tua carteira está assinada, você foi demitido. Hã? É uma vez empregado, está empregado para sempre? Ou você tem os manualzinhos para fazer? Para seguir? Ah, tem os manualzinhos, né? Quais são eles? Bater o ponto certinho. Se tiver ponto na hora do almoço, bate na hora de chegar. Bate na hora do almoço, bate na hora de voltar. Bate na hora de sair. E o que mais, degretão, puxão? E tem que trabalhar. Não é só chegar e bater o ponto, não, não é? Pois é, né? Então a coisa não é bem assim, não é bem fácil, né? Se você tiver um namorão, tem o manual, não tem? Do namorão? Tem. Principalmente se falar em que ele traiu, não é? E por aí vai. Tem que sair com a gatona, com o gatão, dar atenção, dar não sei o quê. Sim ou não? Tem que cuidar, não tem? Tem que cuidar. Assim como tem que cuidar do empregão, tem que cuidar do gatão e da gatona. Se for um noivão e uma noivona, tem que fazer o quê? Cuidar também, não é? Tem que cuidar, tem uns requisitos, não é? Aliancinha logo no dedo, né? De comprometido, né? E tal, isso, aquilo, outro. Não é isso? Aí é que nós vamos chegar aqui. Uma aliança no dedo do noivo já é 100% garantido que vão casar? Hã? Porque muito se larga até na hora de casar, né? Até antes de casar e por aí vai. É a garantia? Não, tem um requisitozinho, não tem para fazer. Tem um manualzinho, não tem para fazer? Tem. E casou então? E casou então? Tá casado para sempre? Ah, não tá não, né? Porque já se larga até depois que sai do cartório, se vê por aí afora. Saiu do cartório, casou. Menos de uma hora de casado. Já se separou, já vai entrar em divórcio. Tem um manual do casamentão, não tem? Trabalhar, cuidar, zelar. Se tiver filho, então, vai botando tudo no pacote, não vai? Ué, mas tá casado, já tá casado? Já não tá lá já com a certidão zona de casamento? Ah, tem um manualzão também para seguir, não tem? Muito bem. Não é casado uma vez, está casado para sempre não, né? Então vamos lá. Empregado, admitido, carteira assinada. Tem que zelar, tem que cuidar, não tem? Um namoro. Tem que zelar,
tem que cuidar, não tem? Um noivado tem que zelar, tem que cuidar, não tem? E um casamentão tem que zelar e tem que cuidar, não tem? Porque aí é o quê? Um só corpo e uma só carne, sim ou não? O que que a palavra do nosso Pai fala para nós? Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando o que, Degrechão Prichão? Um só corpo e uma só carne. Repito, Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem. Na tua Bíblia vai falar deixará. Tem tradução que vai falar assim, ó. Na minha fala assim, ó. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. E tornam-se os dois uma só carne. Dá para você ver como é que a banda toca? Se não cuidou, divórcio. Se não cuidou, perde. Voltando aqui, voltando. Se não cuidou, perdeu o emprego. Se não cuidou do namoro, perdeu o namoro. Se não cuidou do noivado, perdeu o noivado. Se não cuidou do casamentão, acabou o casamentão, não foi não? E agora me diz aqui, Petition, foi afogado nas águas. Que o Degrechão podia falar afogado. Para você que não sabe o que significa o batismo, sepultamento do pecado. E quando você é desafogado das águas, ressurreição para uma nova vida, amém? Para a glória de Deus, amém? Foi afogado nas águas, matou toda a porcaria, toda a imundícia. Desafogou da água, uma nova criatura. E aí quando você é batizado, afogado nas águas, eu te afogo em nome do Pai, não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senhor não? Aí o que você, quando você é desafogado das águas, você já recebe o quê? O Espírito Santo. Então você teve o quê? Um casamento com Cristo, com o Espírito Santo, um casamento com o Espírito Santo. Aí sabe o que que acontece? Você vai ter que zelar, você vai ter que cuidar. Lembra do casamento, do noivado, lembra do casamento, lembra do emprego, lembra do namoro, lembra do noivado, lembra do casamento? Tem que cuidar, não tem? É uma nova trajetória, não é? É um novo costume, uma nova vida, sim ou não? Tudo novo. Só que tanto faz ser, presta atenção, só que tanto faz ser no trabalho, no namoro, no noivado e no casamento, não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que zela até o fim, não é? Não é todo mundo que zela no emprego até ficar no emprego até se aposentar. Não é todo mundo que se firma no namoro para passar da fase do namoro para o noivado. Não é todo mundo que se firma no noivado para chegar o quê? No casamento. Casou, não é todo mundo que se firma no casamento. Sim ou não? E agora? Se batizou uma nova criatura, não é todo mundo que se firma no casamento com Cristo, porque é um casamento. Sabe por quê? Porque você já não é só você, igual o casamento homem e mulher. Quando você casa com Cristo, não é só você, o Espírito Santo habita em você. O que nosso irmão Paulo fala? Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não são de vós mesmos? É um casamento. Novos costumes, nova jornada, nova vida. Tem que ter tempo, tem que zelar, tem que cuidar. E lembra, aceitou a graça. A graça te salvou. Você casou, está casado, mas aceitou a graça, tem que zelar, tem que cuidar, ser fiel até o fim. Casou, tem que zelar, tem que cuidar e ser fiel até o fim. Senão, nada feito. Do mesmo jeito é a graça. Aí eu te pergunto, no casamento,
a pessoa, o seu cônjuge, não trai, é para casar ou é para manter o casamento? É para manter o casamento, não é? Agora vamos lá. O cônjuge trabalha para manter a sua família, cuidar da sua família, é para casar ou para manter o casamento? Fazendo tudo de bom no casamento, fazendo tudo de bom no emprego, é para estar empregado ou é para manter o emprego? No casamento, é para casar ou é para manter o casamento? É a mesma coisa. Quando você casa com Cristo, você vai se santificar, você vai viver uma nova vida, fazer tudo de bom, não viver na prática do pecado. É para se salvar ou para manter a tua salvação? Porque como o emprego você perde, como o casamento você perde, com Cristo também. Se você não zelar, se você não cuidar, você perde a tua salvação. E aí, o emprego você arruma outro. Um cônjuge você arruma outro. Agora, se você perder a tua salvação, você só vai ser assadão com diabão. Vida espiritual, casamento com Cristo nunca foi, nunca será brincadeira. E lembra que o pai do pecado já está julgado e condenado. Vigia, desperta tu que dormes. Qual é o tema? A lei salva. Lembra, a lei nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Quem sempre salvou de Gênesis a Apocalipse foi Cristo. A graça. A graça. Porque se não fosse a graça, lembra, de eternidade a eternidade. Quem foi que salvou nossos pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? Quem foi? A graça. Vigia, desperta tu que dorme, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui para nós entrarmos aqui na leitura aqui, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, Revelation chapter 6, verse 15 to 17. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, da igreja Preachão? And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and the free, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. E o que mais é da igreja Preachão? And said to the mountains and the rocks, follow us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Pega a fita, para a glória de Deus. Verse 17, the great Preachão. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Olha mais um inglêsão assim, ó. Para ficar bem bonitão assim, olha então. Pessoal, como é que fala aqui, ó? For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Pega para a glória de Deus, vamos lá. Ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. E o verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E aqui eu tenho uma coisinha para falar para vocês aqui, ó. Lembra aqui, ó. A vocês aqui, ó. Para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Tudo isso aqui. Aqui vai entrar governador, presidente, vai entrar deputado federal, estadual, polícia, sargento, tenente. Vai botando patente alta, patente baixa. Vai botando tudo num pacote só assim, ó. Vai entrar todo mundo aqui, ó. Vai entrar todo aquele que não aceitou a Cristo como seu Salvador. Vai entrar aqui, ó, aquele que aceitou a Cristo e levou a graça na graça, que se tornou um joião no meio do trigão.
Aquele que aceitou a Cristo, se desviou dos caminhos do Senhor, morreu perdido. Vai botando tudo num pacote só assim, ó. Vai botando tudo num pacote só assim, ó. E sabe qual é o meu desejo? É que nenhum de nós que estamos aqui nesse vídeo, que nenhum de nós, como eu já entreguei todos nós nas mãos do Eterno, que nenhum de nós se perca, mas que todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. Que nenhum de nós venhamos aqui, ó, estar nesse dia, no dia desse grande desespero aqui, ó. Sabe qual é o dia desse grande desespero aqui? Isso aqui vai estar, porque pelo desenrolar profético, pelos acontecimentos proféticos, nós, se Cristo não nos, presta atenção, se Cristo não nos recolhermos antes da sua vinda, pelo desenrolar profético, porque o mundo está gemendo, o mundo está tremendo, e todo o globo terrestre está contemplando que as estações estão diferentes, o clima está diferente, o ser humano está indo de mal a pior. Que Jesus está voltando. E nós, possivelmente, se Cristo não nos recolher, nós iremos passar por isso aqui, ó, por essa profecia que está profetizada e vai se cumprir. É profecia e vai se cumprir. E o meu desejo é que nenhum de nós aqui venhamos nos encontrar desesperado. A você que caiu aqui, ó. A você que caiu aqui, ó. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, porque eu prego para juiz aqui. Eu prego para juiz, para advogado, cara a cara, olho a olho. Olha bem nos meus olhos aqui, a você que é juiz, você que é advogado, você vai colocando tudo assim num pacote só. A você que é tenente, coronel, sargento, chefe, bota tudo num pacote só assim, ó. A você que é o nosso presidente, a você que possa ser o nosso presidente, a você que é governador, senador, vai botando tudo num pacote só, vereador, prefeito, vai botando tudo num pacote só assim, ó. Polícia alta, baixa, pequeno, gordo, preto, branco, vai botando tudo num pacote só assim, ó. Todos que estiver vivo, perdido, que não aceitou a Cristo. Repito, você pode ser um juiz. Se você não for fiel no teu ofício, você não vai subir para a eternidade. Você pode mandar aqui bater o martelo, mandar matar que ninguém vai ter nada. Você pode bater o martelo aqui, soltar que não vai ter nada. Mas se você não estiver dentro da lei e diante do Eterno, não aceitar o Eterno como teu Salvador, você pode ser juiz, pode ser presidente, pode ser quem for, não vai subir. E, estando vivo, perdido, só vai se cumprir isso aqui, ó, juiz, presidente, governador, vai botando tudo num pacote só assim, ó. Advogados, se não aceitar Cristo e estiver vivendo na promiscuidade, na mentirada e mais ainda, acusando os outros, prendendo os outros por aí afora, vai botando tudo, toda a porcariada que não presta. Você pode ter o teu poder aqui na terra, bater o martelo e prejudicar quem você quiser, mas para a eternidade você não vai subir. Não vai subir. Por quê? Porque lá não entra injusto, lá entra ex-injusto. E vai se cumprir, e vai se cumprir. E lembrando, juízes, advogado, as leis foram tiradas daqui de dentro. E uma coisa que eu acho lindo nos Estados Unidos é quando alguém vai para uma corte lá, que lá o réu ou o acusado põe a mão em cima da escritura de Deus e fala, você promete diante de Deus que vai falar somente a verdade com a mão na Bíblia. Eu acho aquilo ali lindo. The United States, I'm so happy because of that in your country. God bless you always. And God protect my country, Brazil, and the United States, and the whole the world. And keep us from all evil.
E isso aqui vai se cumprir. E sabe por que isso tudo aqui vai se cumprir? Porque quando Cristo voltar com grande poder, com poder e grande glória, que houver o grande terremoto, Apocalipse capítulo 16, verso 18. Todo o globo terrestre vai contemplar que é algo que nunca houve antes. Desde que a gente sobre a face da terra, tal grande e forte será o terremoto de estrondar. E quer que eu te diga uma coisa? Se eu não for fiel ao Eterno, o Eterno não tem culpa nenhuma se eu me perder, que isso seja repreendido da minha vida. Se você se perder, o Eterno não tem nada a ver com isso. É uma responsabilidade minha e sua. Lembra bem disso. Lembra bem disso. Pode ser o senhor, seu juiz, que parou nesse vídeo aqui. Pode ser quem for. Você pode ter toda a autoridade aqui nessa terra aqui, ó. Fazer o que você quiser fazer. Mas, se não aceitar Cristo, se não aceitar a graça, não vai subir. Porque naquele grande dia, quer grande, quer pequeno, só ao ouvir o grande estrondo, vai se cumprir isso aqui, ó. E no dia do tribunal, você pode ser juiz aqui embaixo nessa terra, nesse lamaçal de pecado. Mas você vai estar no verdadeiro juiz, no verdadeiro juízo. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Se vai acontecer tudo isso, se tem um tribunal para nós comparecermos, se tem juízo, se tem juízo, se tem juiz. E outra, tem advogado, tem acusador, tem tudo. Revelation, chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice say in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Tem acusador, tem tudo, lá vai ter tudo. E o meu desejo sempre, vocês, na parte espiritual, olha para mim aqui bem dentro dos meus olhos, essa aqui é uma parte que nós temos que nos adentrar, nos aprofundar e colocar na nossa mente e no nosso coração. Na Bíblia, Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17, sabe por quê? Porque os vivos, os que estiverem vivos, vão clamar. Você sabe o que é você pedir a morte e a morte fugirá deles? Dá para vocês ver como é que a banda toca? Se tem tudo isso aqui, se tem juízo, e se tem juiz, é porque tem lei. E todos iremos prestar conta. E sabe de qual é essa lei? A lei moral do Eterno, a lei dos 10 mandamentos. Lembra, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vigia,
desperta tu que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos? Vamos aqui. Vamos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Vamos aqui. Porque isso aí gera uma confusão na cabeça das pessoas. Ah, eu já estou salvo, então uma vez salvo, está salvo para sempre. Ai, a graça. Ai, as obras. Eu não preciso de obra, de boas obras, porque as obras para nada servem, para nada presta, para nada aproveita. A lei para nada presta, a lei para nada aproveita. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca salvou ninguém. A lei não sei o quê, isso, aquilo, outro. E ao mesmo tempo fala que lá no Velho Testamento, em Gênesis, no Velho Testamento, a lei é que salvou. Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. A lei, se está falando nunca aperfeiçoou coisa alguma, imagine. Imagine o que você vai ver aqui comigo aqui. Vamos aqui. Lembrando, você pode ser o juizão aqui, você pode ser o presidente aqui, você pode mandar prender, soltar, botar tudo num pacote só. Se não for fiel ao eterno, não vai subir. E estando vivo aqui, vai se cumprir isso aqui, ó. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. É. Vamos lá, Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 26. Vamos lá, ó. Por quê? Guarda 9 mandamentos, só descarta o sábado e fala que o sábado foi lá para judeu. Fala até que o nosso Pai, o nosso Eterno, trabalhou no sábado, uma grande afronta contra o nosso grandioso eu sou. Eu poderia dar um spoiler aqui para ver se o nosso Pai trabalhou no sábado, igual fiz no vídeo passado, se eu não. Eu vou sim, sabe por quê? Porque como eu mesclo aqui, não cai em contradição nenhuma e nem fica descontextualizado. Por quê? Porque tudo é guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá para nós ver, vamos? Se o nosso Pai trabalhou mesmo no sábado, vamos? Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Repito. Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Acabou tudo. Olha o cumprimento que acabou tudo. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E aí? Acabou tudo, não foi a confirmação, já veio, ó. Em Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Acabou tudo. Aí sabe o que acontece? Os filhos de Satanás por aí afora falam assim, ó, Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito. Aí sabe o que acontece? Opa, Deus trabalhou no sábado, tá vendo aqui, ó? E havendo Deus terminado no dia 7º, no 7º dia, ele descansou. Ele terminou no 7º dia e descansou ao mesmo tempo. Aonde que ele terminou? Gênesis capítulo 2, verso 1. Não vou nem falar Gênesis capítulo 1, verso 31, né? Para não... Ah, não, mas está muito longe. Não, calma. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Acabou tudo. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º toda a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
Pegou para a honra e glória de Deus? E aqui, jovens, aqui, ó, principalmente a vocês aqui, ó. Jovens aqui, ó. Adventista aqui, para a honra e glória de Deus. Jovens adventista. Se porventura você estiver pregando no púlpito da igreja ou na rede social, em qualquer lugar, e você, às vezes, tipo assim, ó, trocar as palavras, porque nós examinamos as escrituras em várias traduções, não tem problema, é normal, não fica com vergonha, não fica acanhado. Por quê? Porque dá no mesmo. Dá no mesmo. Amém? Para a honra e glória de Deus. Pega isso aí, para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele é sagaz. Vai querer transparecer para as pessoas, para o ouvinte, que você está tropeçando nas palavras porque não está sabendo falar. Não. Lembra que nós, da seita do sétimo dia, nós examinamos as escrituras sagradas do nosso Pai em várias traduções. Amém? Para a glória de Deus. Olha só como é que fica aqui, ó. Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Só que no verso 3, olha o que ele fala no verso 3. Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora vamos aqui para nós ver aqui também, ó. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Porque em 6 dias. Porque em quantos? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Trabalhou sábado, o sétimo dia não. Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Pegou a fita? Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Opa, está perdido na pris. O sábado, nós não guardamos o sábado, porque o sábado foi para os judeus, lá no deserto. Ué, só o sábado que foi para os judeus lá no deserto? E os 10 mandamentos também, completo. O sábado não foi dado lá no princípio da criação, quando Deus terminou tudo, e lembrando que o santo sábado do Senhor é eterno? Desperta tu que dormes, e mais ainda, olha, Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Enquanto os dias o Senhor fez os céus e a terra, em 6 dias. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Viu? O Senhor trabalhou no dia de sábado? Não. Desperta tu que dormes. Vamos aqui para a palavra de Deus. Vamos lá. Pegou o spoilzão, como ficou bem lá então. E braitão. Vamos lá. Ó. Tiago capítulo 2, verso 10 ao 26. Vamos começar a leitura mesmo topado.
para a honra e glória de Deus, amém? Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 26. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Que lei é essa? A lei moral. A lei dos 10 mandamentos. Lembra? Porque aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Que lei é essa? A lei do eterno. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É você não obedecer a lei, quebrar a lei do eterno em qualquer um dos mandamentos. Dá para você ver qual o tamanho do problema? Aí tem muita graça ali que fala assim, ó, no verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, como se alguém é obrigado a alguma coisa. Não. A lei da liberdade é isso, ninguém é obrigado a nada. Ué, a lei da liberdade. Tem a lei da liberdade, a lei do livre e arbítrio. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Agora, o nosso eterno também, ele não é obrigado a levar, a levar lá para cima os filhos de Satanás que morreram na prática do pecado ou que estiver na prática do pecado. Se estão na prática do pecado, vai se cumprir isso aqui, ó. E eles vão subir? Nananina. Nós temos o livre e o arbítrio, nós temos a lei da liberdade. Só que nós iremos ser julgados pela lei da liberdade. Sabe por quê? Ninguém foi obrigado a servir a Deus, a guardar mandamento nenhum, a se santificar, a viver com o eterno. Não. A lei da liberdade. Você tem sua lei, você vai ser julgado pela lei da liberdade. O que você fez no seu livre arbítrio? Matou, roubou, se prostituiu, adorou imagem de escultura e por aí vai. E aí? Como é que a banda toca? Porque tem uma lei para ser cumprida. Tem uma lei para ser cumprida. E nós vamos nos deparar com ela. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Tiago, vamos lá, ó. Capítulo 14 ao 26. Aqui, ó. Preste bem atenção nisso aqui, porque, ó. Há detalhes, porque falam assim, né? Por aí afora. Obra não salva ninguém. Nós precisamos ter a fé em Jesus, porque em Revelation chapter 14, verse 12, the Bible says, listen to me. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não, mas a fé em Jesus, calma, tem a fé em Jesus. Tem a fé em Jesus? Será que a fé anula mesmo o mandamento do Eterno? Primeiro, Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que lei é essa? A lei moral. A lei de Tiago, capítulo 2, verso 10. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Desperta o que dorme. Aqui nós vamos ver, ó. Lei, obras e fé. Desperta. Vamos lá, ó. Tiago, capítulo 2, verso 14. Verso 14 ao 26. Vamos lá, ó. Olha o que o texto fala, ó. A fé sem as obras é morta. As obras e lei e fé nunca salvou ninguém. Nunca salvou ninguém. Quem nos salva é a graça. Só que as obras e a fé vai juntinho com quem? Com a graça. E ao mesmo tempo, ao nós aceitarmos a graça, nós temos que ter boas obras, fé e estar na graça.
Dá para vocês verem como é que a banda toca? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem as obras? Vou ler de novo. Na tua Bíblia pode estar até assim, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser tem fé, mas não tiver obras? Continuando. Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? A fé salva? Vou ler de novo. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Da fé. Qual é o proveito da fé? Vamos lá. Aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por si só está morta. Vamos aqui, continuando, para a glória de Deus, ó. Mas se alguém diz, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Sabe por quê? Porque as duas têm que estar juntinho. Fé e obras têm que estar casadinho. Como o quê? Como o Velho Testamento. Presta atenção. Como o Velho Testamento e o Novo Testamento, os dois se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque o Novo Testamento é o quê? Sombra do Velho Testamento. É o cumprimento do Velho Testamento. E os dois se encaixam juntinho, andam juntinho. Vamos lá, ó. Vou ler de novo, ó. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aí, ó. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Vamos lá, continuando, ó. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? E aí? Ah, essas passagens. Já tem gente que fala assim, Edinaldo, mas tu gosta muito de repetir, não sei o quê. Eu repito, sabe por quê? Que é para você se despertar, para você pegar mesmo. Vamos lá, paramos, glória a Deus, aqui, ó. Vamos lá, ó. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato de coração. Olha só. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, para nada serve? Para nada serve. A fé sem as obras para nada serve. Obra de quê? Da lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Vamos lá. Continuando. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Foi por fé ou foi por obra que ele ofereceu Isaque?
Vamos ler de novo? Vamos. Vamos sim, aqui, ó. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar. Presta atenção. O próprio filho Isaque. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar. O próprio filho Isaque. Dá para vocês verem como é que a banda toca? É juntinho, casadinho. Vamos lá, ó. Olha só. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Operava, opera e vai operar até Cristo voltar. Fala assim da igreja, então bem estouradão, ó. Operava, operou, opera e operará até Cristo voltar. Vamos lá de novo para nós aqui, ó. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque eu tenho fé em Cristo. A minha obra de aceitar Cristo se consumou. Por aceitar a graça, com as minhas obras, observando os mandamentos do Eterno, não vivendo na prática do pecado, consuma que eu estou em Cristo, que nós estamos em Cristo. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está pirog na pris. Está pirog na pris. O Degritão, mas tem um passagem no Biblão que é assim, que assume isso aí também, não? Vamos lá de novo, vamos ler de novo? E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está pirog na pris. Gálatas capítulo 3, verso 6. Vamos ler até o verso 10. Vamos fazer dar um giro, vamos. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 10 e verso 13. Vamos lá? E foi o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, e é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lembra? Ainda que os mandamentos do nosso pai fossem só para os nossos pais lá no deserto, Êxodo capítulo 20, no final do verso 10, os forasteiros das tuas portas para dentro. Deuteronômio capítulo 5, verso 14, o estrangeiro das tuas portas para dentro. Já simbolizava quem? Os gentios, que após aceitar a graça já não era mais estrangeiro nem forasteiro, mas sim filho do nosso pai Abraão, como a palavra de Deus assim o diz. Ó. Vamos lá, ó. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 10, aqui, ó. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Ué, e judeus, quando aceita Cristo, já é filho do nosso pai Abraão. Vamos lá, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Tá falando com o judeu Abraão?
ou com Canaeu, ou com os Zeus, como ele era da terra de Uz, de Uz dos caldeus? Não. O crente Abraão, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Pegou a fita? E aqui outro ribuliço que fala por aí afora, né? Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Outros por aí afora, os filhos de Satanás por aí, fala assim, ó. Todo aquele que guarda a lei vive debaixo de maldição. O que a palavra do nosso Pai fala? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque se você for pego matando, roubando por aí afora, você está em cima da lei ou você está embaixo da lei? Está em cima da lei ou embaixo da lei? Se você for pego roubando, matando, fazendo alguma parada errada por aí. Aí eu te pergunto ainda, está em cima da bênção ou está embaixo de maldição nas obras da lei? Pegou a diferença disso aí? Diferença isso aí, sabe por quê? Porque agora você vai ouvir algo aqui agora que vai te deixar como? Com a pulgona atrás da orelha. Agora olha aqui, ó. Pegou, né? Todos quantos, pois, são das obras da lei, obra da lei, pegando, matando, roubando por aí fora, estão debaixo de maldição. Agora, ó, porque está escrito, olha só, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem é maldito é quem guarda a lei ou quem não guarda a lei? É evidente que é quem não guarda a lei, sabe por quê? Porque Romanos capítulo 2, verso 13, a palavra do nosso Pai fala assim, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Aqui é a lei moral dos 10 mandamentos. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pegou a fita? Como é que a banda toca? Agora vamos lá para ficar bem beautiful. O que Cristo fez por mim e por você, que nós temos que ser grato à graça. Ele se fez maldito no madeiro por mim e por você. E através do sacrifício dele no madeiro por mim e por você, hoje nem a mim nem você, estamos aí correndo desesperado, procurando o melhor bezerro, a melhor pomba, não sei o quê, entendeu? Para quê? Para estar sacrificando animais pelo meu pecado e pelo seu pecado. Só que nesse exato momento, ele está intercedendo por mim e por você no santuário celestial, com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. E ele intercede pelo mesmo Espírito, com gemidos inexprimíveis diante do Eterno. Por mim e por você. E o que a palavra do nosso Pai fala? Ó? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Pegou a fita aí, como é que a banda toca? Pegou a fita aí, meus irmãos? Como é que a banda toca aí? Ai, ai. Pegou a fita aí, como é que a banda toca? O nosso Eterno se fez maldito no madeiro por mim e por você. Dá pra você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois forasteiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus.
Lá no passado, os forasteiros das tuas portas para dentro também vai guardar os sábados. Já simbolizando quem? Os gentios aqui, após a graça vir e aceitá-los como seu salvador, porque já não é estrangeiro nem forasteiro. Lembra? O que é a palavra do Pai que terminou de falar aí, ó? Efésios capítulo 2, verso 19. Assim já não sois forasteiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Forasteiros e peregrinos, já não sois mais, são da família de Deus. Então, se é da família de Deus, guarda o santo sábado, a lei do eterno. Vamos aqui, voltando aqui para a glória de Deus, vamos aqui, ó. E foi chamado amigo de Deus. Vamos lá, voltando aqui, ó, Tiago capítulo 2. Continuação aqui do verso 22 ainda, ó. Verso 22 diz assim, ó. Se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Aqui, ó. Verso 24 ao 26 agora, ó. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É justificado por obras e por fé. Os dois juntos. Os dois juntos. E aí, você sabia disso? Porque na tua igreja onde você está, não te ensina o evangelho eterno. Mas lembra que obra e fé não salva ninguém. Quem salva é a graça, é Cristo. Mas com as boas obras e a fé, testifica que você está em Cristo, colado, casado com a graça. Vamos ler de novo aqui, ó. Aqui, ó. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vamos lá, ó. De igual modo, não foi também justificada, olha só, por obras a meretriz Raabe. Ah, mas que eu vou abraçar Raabe, velho, eu vou chegar lá no céu lá e falar, Raabe, você foi a cara. Você foi a cara, Raabe. Lá em Jericó, lá, você foi a cara. Mas sabe por que Raabe foi a cara? Sabe por quê? Porque ela creu que os nossos pais destruíram os reis Amorreu, Jebus. Bota tudo num pacote só assim pra lá. Ou seja, Rabia, bota assim tudo num pacote só que ela creu o que ia acontecer, o que já tinha acontecido, bota. E ela sabia que Jericó ia ser destruída. Ela sabia. Ela sabia. Vamos aqui, ó. Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, fé e obra casou as duas juntinhas. Vamos lá, continuando, ó, verso 26, ó. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, preste atenção, verso 26. Tiago, capítulo 2, verso 26. Vamos lá de novo, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Copiou? Vamos aqui. Vamos dar um passinho aqui adiante aqui para a glória de Deus. Porque muitos falam isso aí, né? Que Cristo veio, cumpriu a lei no madeiro, que ali foi a lei, acabou com tudo. Não, Cristo cumpriu no madeiro ali, a lei cerimonial, ela já não está mais em vigor. Vamos ver aqui o que fala aqui da lei do eterno. Vamos lá, ó. Romanos capítulo 7,
verso 7, verso 7 ao 8, verso 12 e verso 22. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, o que o nosso irmão Paulo deixou escrito para nós. Porque lá em Romanos capítulo 2, verso 13, o que ele deixou escrito para nós? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos lá, Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Onde é que está isso aí da igreja, pro chão? Isso é um lá então em Braitão. Aqui está falando de quê? A cobiça? O 10º mandamentozão, Êxodo, capítulo 10, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Nem alguma coisa que pertença ao teu próximo. Pegou a fita. Pega a fita, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui. Continuando. Engraçado que tem desculpa para tudo, né? Menos para querer obedecer o nosso Pai, né? O nosso Eterno, né? Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos falando de lei, preceitos e tal, isso, aquilo, outro. Quem foi que guardou o Santo Sábado primeiro? Nosso pai Adão, nossa mãe Eva, no Jardim do Éden. E depois, toda aquela humanidade que foi lá, que depois desobedeceu lá do dilúvio e tudo, mas tinha um que foi fiel. Quem foi ele? Nosso pai Noé, pregador da justiça. O que a palavra do nosso pai fala para nós? Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E o que mais? Ó? O nosso pai Noé foi o quê? Pregador da justiça. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo inteiro, o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Se naquele tempo tinha ímpio, tinha pecadores, tinha lei. Sim ou não? Por que o nosso Pai Noé achou graça diante do nosso Eterno? Porque ele foi fiel ao nosso Pai, ao nosso Pai Celestial. E o que mais? Quem foi registrado na Bíblia depois que guardou os mandamentos? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As minhas leis. E aí? Depois, no Velho Testamento ainda, registradão, catalogadão na Bíblia, tá quem? Nosso irmão José. Gênesis capítulo 39, verso 6 ao 9. Nosso irmãozão Josuézão, com toda a pancona dele, bonitão, zona dele. Quando eu ver o nosso irmão José, eu falar assim, é gatão bonitão, que negócio é esse aí?
Rapaz, nós lá feião desse jeito, meus irmãos, vocês são feios assim, que não tem igreja de São Bridão. Rapaz, nós feião lá naquela terra velha, cheia da maçã de pecado, tu era um gatão bonitão, rapaz, que negócio é esse aí? Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, orar ao nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós, com essa feiura nossa aí, tá repreendendo essa feiura aí da nossa vida, Senhor, não. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 39, verso 6 ao 9. Potifar tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Escapa. Para que negócio é esse, meu irmão? Ô Senhor, meus irmãos, para com isso, irmão. Como é que o Senhor dá uma boniteza dessa para nós, Senhor? Não, aí, ó. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e lhe disse: deita-te comigo, hebreuzão, gatão bonitão, que eu vou te mostrar com quantos colchões se faz um cangalhão, cheio dos espíritos de pombagira, dalila, vai botando tudo no pacote só para que seja rápido da nossa vez, essas tranqueiras. E o nosso irmãozão Josuézão, um gatão bonitão, o Senhor tem misericórdia de nós, botar uma boniteza dessa para nós aí. O nosso irmão Josézão, cheio do Espírito Santão, olhou para aquela tranqueirona e falou assim, ó. Quando eu essa passagem, eu lembro assim, imagina nosso irmão José passando um perrinho com aquela tranqueira cheia de pombagira no encalço dela pra lá. Um hebreuzão, um gatão bonitão, cheio do Espírito Santão, com aquela tranqueira cheia de pombagira no encalço dela pra lá. Esteja arrependido da nossa vida, essa tranqueira aí. Nosso irmão bonitão, um gatão, ela querendo dar um chavão de colchão no nosso irmão Josézão. Aí ele falou assim, cheio do Espírito Santão, ó. José recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Dá para você ver? Tinha lei ou não tinha lei? Guardava ou não guardava? E era o quê? O 10º mandamento de novo, a mulher de quem? A mulher do próximo. Só que ali não era a mulher do próximo, ali era a tranqueira cheia de espírito de Dalília, pombagira do próximo para lá. Aquela tranqueira, que ela dá um chavão de colchão, nosso irmãozão, hebreuzão, gatão bonitão. Toda vez que eu vou falar isso aí, eu não aguento não. A boniteza. Senhor, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, clama aí, meus irmãos. Vocês que afeiam assim, igual o negretão britão. Senhor, derrama um pouco dessa boniteza aí, Senhor. Em cima de nós aqui, tem misericórdia dessas carcaças por aqui. E essa boniteza do nosso irmão José, Absalão, nosso irmão Moisés, tem misericórdia de nós. Até o Saulzão, que era bonitão do ombro para cima. Meus irmãos, vamos clamar o eterno. Vamos lá, para a glória, vamos voltar aqui para a palavra de Deus, aqui para a glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. Então pegou a fita, que os mandamentos do nosso pai não foi estabelecido só para os nossos pais ali no judeu, no deserto, para os nossos pais judeus ali no deserto, não. E lembra, por que o Lúcifer foi expulso lá de cima? Porque lá em cima tem lei, lá em cima tem lei. E lembra que o santo sábado do Senhor é eterno, é imutável. Viu aí? Nos vídeos anteriores aí? Para você ver como é que a banda toca. Vamos ver aqui, ó. Porque outros dizem assim ainda, né? Ah, mas Jesus aboliu a lei. Olha só, Jesus aboliu a lei. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Será que resumiu mesmo? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu te pergunto, eu estou pregando aqui, você está aí. Ainda tem céu, tem terra, tem mar,
Tem pecado por aí fora, tem pessoas ou não tem? Sim ou não? Ué, então existe lei, sim ou não? Então existe lei. Não existe? Existe sim, porque nós vamos contemplar onde? Lá em Romanos. Nós vamos contemplar lá em Romanos. Será que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2? Vamos fazer assim, ó, inverso e reverso para ficar bem beautiful assim, ó. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8, verso 12 e verso 22. Aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado, por quê? Porque nós já fomos lá, nós já voltamos lá. Nós já lemos Romanos 7, mas vamos para ficar bem beautiful de novo, para ficar bem completão. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Porque o que cumpriu no madeiro foi a lei cerimonial. E aí? Em Romanos capítulo 7, Cristo estava aqui na terra ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava lá na eternidade? Ah, ele já estava na eternidade, não era? Até mesmo porque o Novo Testamento foi escrito 40 anos depois que Cristo foi assunto ao céu. Então a lei moral é para se guardar, sim ou não? Vamos lá. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Verso 22. O que nosso irmão Paulo falou? Ó? Porque no tocante o homem interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Dá para você ver como é que a banda toca? Vamos aqui ver aqui o que Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40 fala para nós. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas, nós vamos encerrar o vídeo aí, amém? Para a glória de Deus, vamos encerrar, fazer o fechamento do sermão aí, encerrar o vídeo, amém? Para a glória de Deus, mais 2 leiturinhas aí, 2 ou 3 leiturinhas, tá bom? Vamos lá, ó, para ficar bem prático aqui, ó. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quem? De Satanás para lá. Olha só, na tua Bíblia pode falar assim, ó, mestre. Ou doutor. Aqui na minha tradução vai falar assim, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Grava bem isso aqui, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Lembra? A lei moral? Pergunte para o teu pastor, olha nos meus olhos, pergunte para o teu pastor o que é a lei moral. Pergunte para o teu pastor o que ele vai te dizer. É os mandamentos do Eterno. Só que nós não guardamos o sábado, porque o sábado foi para os judeus. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança foi abolido o sábado. Não, Nanina, não. O negócio é mais sério que você possa imaginar. Vamos lá, ó. Respondeu-lhe Jesus: amarás o teu... Olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Na tua Bíblia pode até falar assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na minha tradução fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na minha tá assim. Vamos lá, ó. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este é. O segundo semelhante a este é. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Aí não, mas resumiu, não. Vamos ler o verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gravou bem como é que a banda toca? Pegou a fita? Vou repetir de novo, verso 40. Mateus capítulo 22, verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lembra que o nosso irmão Paulo fala que nos chama de uma seita maligna e perigosíssima, né? Por aí afora, como eu já até falei no vídeo passado aí. Atos capítulo 24, verso 5, verso 14. Atos capítulo 28, verso 22. E Atos capítulo 9, verso 1 ao 2. Atos capítulo 24, verso 5. E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições de espaço entre os judeus, espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, vamos lá, ó. E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Verso 14. Aqui, ó. Confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. Linka ou não linka uma coisa com a outra? Todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. Vamos lá, ó. Atos capítulo 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Agora, Atos capítulo 9, verso 1 e 2, eu vou deixar por sua conta aí em casa, para a honra e glória de Deus. Amém? Desperta tu que dormes. Vamos lá, voltando aqui para a honra e glória de Deus. Aí, Edinaldo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E quem disse que ele não é o Senhor do sábado? Que ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da terra, do céu, do mar, de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de sábado, ele é o Senhor de tudo. Marcos capítulo 2, verso 27 ao 28. E acrescentou, o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem criado por causa do sábado. Ou seja, na tua Bíblia vai estar assim, ó, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E acrescentou, presta aqui, ó. Verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por quê? Porque ele que fez todas as coisas, ele é Senhor do sábado, ele não é Senhor do domingo, que nem dia de domingo não existe na Bíblia, para dizer por aí, o dia de domingo é o dia do Senhor, dia de Satanás, do seu Satanás para lá, não do meu eterno, do meu Pai, do grandioso eu sou. Vamos lá, para a glória de Deus? Pegou? Vamos lá, para nós fazermos aqui o fechamento do vídeo. Lembra que ninguém é obrigado a nada, mas se amar ao Eterno, guarda com amor e carinho. Vamos lá, ó. Mais duas leiturinhas aí, meus irmãos, para nós fazer o fechamento do vídeo. Vamos lá, ó. Grava bem isso aqui, ó. Tito, capítulo 3, verso 8 ao 11. Preste atenção nisso aqui, para a glória de Deus.
Preste atenção nisso aqui, para a glória de Deus, aqui, ó. O final que você vai se surpreender. Vamos lá, ó. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas façais afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Aí o Degratião Prichão vai deixar por tua conta. Sejam solícitos na prática de boas obras. Vamos lá, sim ou não? Aqui, ó, ainda mais aqui, ó. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O quê? As boas obras. Vamos lá, ó. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Sabe por quê? Porque eu já tenho falado sobre a lei do Eterno por aí afora. Inclusive, eu tenho até um vizinho aqui, ó. Tem até um vizinho meu aqui que eu estava conversando com ele, com uma moça, e essa moça, ela era de outra denominação. Aí sabe o que foi que ela falou? Eu falo mesmo, não vou falar o nome não, mas meu vizinho aqui. Sabe o que que acontece? Eu falando, conversando com ela e conversando com ele. Sabe o que que ele falou para mim? Edinaldo, eu já entendi. Ele não é crente de igreja nenhuma. Sabe o que ele falou para mim? Eu já entendi. Então quer dizer que o sábado, o sétimo dia, é lei, é mandamento de Deus, é para se guardar, tá na Bíblia? Ele me fez uma pergunta. Então quer dizer que o sábado é lei, o sétimo dia é lei, é mandamento e está na Bíblia? Tu me prova que está na Bíblia? Eu provo. Então, Edinaldo, que a moça estava falando que não sei o quê, porque dizem até que nós guardamos o sábado errado. Sendo que o sétimo dia dá em todo o globo terrestre, não tem esse negócio de dar errado. Agora existe o sábado do sétimo dia e os sábados cerimoniais. Esses sábados cerimoniais foi abolido, não está mais em vigor. Por quê? Porque não existe mais sacrifício. Não existe mais sacrifício, dias de festa, sacrifício. Bota tudo num pacote só por aí afora. Agora o sétimo dia, sim, ele é eterno e é imutável e é em todo o globo terrestre. O sétimo dia da semana. Pode contar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia. Dá batida em todo o globo terrestre. Como é que está guardando o sábado errado? Porque Satanás, ele é sagaz por aí afora. Aí sabe o que ele falou? Tu me prova na Bíblia? Eu falei, provo-se na Bíblia. Provei para ele na Bíblia. Sabe o que ele falou? Então, Edinaldo, eu estou contigo e estou com a Bíblia. Se é sábado, é mandamento, e é Deus que está pedindo mesmo para guardar, guarda. Eu não guardo, mas quem sabe um dia Deus possa colocar no meu coração para mim guardar. Dá para você ver como é que a banda toca? Quando ama o Eterno, ainda que não se entrega para o Eterno, isso, aquilo, outro, mas brota no coração um temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nosso irmão Salomão deixou escritão para nós. E aí? E as pessoas que estão aí, ó, por aí afora, dentro de igreja, não sei o que, isso, aquilo, outro, a gente está falando. Ei, Satanás está te enganando, ei, cuidado, os filhos de Satanás estão te enganando, Eu não estou nem aí não, que eu não vivo de lei, nem de sábado, nem nada. E guarda 9 mandamentos. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando aqui, ó. Não precisa mesmo não, ó. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. E são mesmo, porque você vai conversar com alguém, já pula logo lá longe, eu não quero saber disso não, e não sei o que, isso, aquilo, outro, e por aí vai. E não sabe o mal que está casando por si só, sabe por quê? Não dá ouvido e se cumpre. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Abominável. Vamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 10 e 11 aqui. O que é que fala aqui, ó? Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Verso 11. Sabei, pois, que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Repito. Sabei, pois, que tal pessoa
está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. É isso aí, ó. Pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Sabe por quê? 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 10. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Primeiro, 1 João, capítulo 3, verso 4. Bota aí, verso 4 ao 6. Podia nós ler ela direto. 1 João, capítulo 3, verso 4 ao 10. Vamos arrochar e parar, glória a Deus? Vamos lá, ó. 1 João, capítulo 3, verso 4 ao 10. Memoriza de Great Preaching. Vamos lá, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. E verso 7. Os filhos de Deus, olha o que o texto fala. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E o verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aqui, ó, vamos lá, ó. Porque, ó, João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos lá, voltando, ó. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Vive pecando por aí afora. Eu peco todo dia, peco toda hora, por aí afora. Vai, fica nessa para você ver que vai dar bom demais. E aqui, ó, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. E por aí vai linkando uma coisa com a outra. E verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E mais. Calma aí, meus irmãos. Para aqui, para, glorioso, amém? Vamos aqui, porque aí nós fazemos o inverso e reverso. Vamos para, depois nós voltamos aqui em 1 João, capítulo 4, verso 20. Vamos, 1 João, capítulo 5, verso 16 ao 19. Que é para encaixar, para ficar bem isão lá, então, em braitão, assim, para a glória de Deus, amém? O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Pega bem. Ué, pecado para a morte. Está morto ou está vivo? Se alguém ver seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Já era, acabou. Porque Deus não atende mais a pecador, Deus não atende mais. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. A este ele ouve. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 15, verso 29, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Na tua tradução pode estar assim, ó. Deus está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos.
E qual é a vontade do nosso Pai? 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode falar penosos. Vamos lá, voltando lá, ó. 1 João, capítulo 5, verso 17. Aqui, ó. Toda iniquidade é pecado. E há pecado não para a morte. Na tua Bíblia pode falar assim, ó. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Mas aqui, ó, verso 18. Todo aquele que é nascido de Deus. Na tua Bíblia vai ser mais assim, vou botar bem na tradução aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Pegou bem, ó? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O guarda de quê? Do pecado, de viver pecando, de viver na prática do pecado. Aí aqui, ó, verso 19. Sabemos que somos de Deus. Nós todos aqui, para a glória de Deus. Se você tem dúvida da tua salvação, joga essa dúvida para lá, tá? É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, que esteja repreendido da nossa vida, amém? Para a glória de Deus. Agora vamos aqui, ó, voltando. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Na tua Bíblia pode estar até uma pergunta assim, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Na tua pode estar até a tradução dizendo diferente também, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, a mesma coisa, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Desperta tu que dormes. Para a honra e glória de Deus, amém? Meus irmãos, vamos aqui para nós fazer um fechamento do vidão com chave de ouro para a honra e glória de Deus, vamos? Ficou bem claro, meu irmão? Meus irmãos, eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, amém? E lembra que Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Vamos aqui para nós fazermos o fechamento do vídeo. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Verse 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram aos montes
e aos rochedos, caem sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eu não quero que nenhum de nós esteja nisso aqui, ó, nenhum de nós. E lembra o que eu falei antes, juízes, advogados, promotores, desembargadores, chefes militares, capitães, primeiro, segundo tenente, tenente, sargento, bota tudo num pacote só, presidente, governadores, vereadores, prefeitos, senadores, deputados, vai estar tudo num pacote só. E o meu desejo é que todos vocês estão aqui, o seu juiz que está aqui comigo nesse vídeo, advogado, coloque tudo num pacote só assim, que todos nós aqui, ó, que nenhum de nós aqui se perca, mas que tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Repito, olhando nos olhos, seu juiz que caiu aqui nesse vídeo aqui, ó, não foi por acaso. Aceite Cristo como seu Salvador, desembargador, vai colocando tudo num pacote só. Todos vocês que caíram aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Sejam retos, sejam honestos diante de todos e toda a corte celestial do nosso Pai, dos anjos, dos céus, da terra, do mar. Põe tudo num pacote só, porque nenhum injusto vai subir para a eternidade. Nenhum injusto. E, pelo desenrolar profético, o nosso Pai nos dando uns diazinhos de vida por aí afora, uns aninhos de vida, nós iremos ver a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que os perdidos, que vão passar por isso aqui tudo, seja ele, ó, os reis da terra, os grandes, os ricos, os chefes militares, os poderosos, todo servo, todo livre, que vão, ó, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, que não seja nenhum de nós aqui, porque vai ser um grande desespero nesse dia. Já imaginou aqui, ó? Ó, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Lembra que Joel, capítulo 2, verso 31, fala assim, ó. Presta atenção, ó. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque vai ser o dia terrível, o dia do Senhor, um dia terrível mesmo, como está escrito aqui, ó, que muitos vão pedir para os montes, olha aqui, ó, e se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os salvos, os justos irão subsistir. Todos aqui que vão dizer isso aqui, ó, no verso 17, quem poderá subsistir? São todos os perdidos, os desobedientes, aqueles que não aceitaram a Cristo. Aqui está dizendo que é toda classe aqui, ó, toda classe. Que todos nós venhamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida, com auxílio divino, todos os dias mantendo o nosso nome escrito no livro da vida. Se nosso Eterno nos recolher antes, que nós venhamos sair daqui, assim como nosso irmão Paulo, segundo a Timóteo, segundo aos Timóteos, capítulo 4, verso 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você ame também. Se você ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, você caiu aqui agora, pode ser aí, ó, juiz, desembargador, presidente, quem for, aceite-o como seu Salvador, porque se não aceitar a Cristo, morrer na prática do pecado, não vai subir. E a você que está brincando de ser um João no meio do trigo, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu te peço, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque você possivelmente teve conhecimento de histórias verídicas. Fulano ou ciclano passou 15, 10, 20, tantos anos na presença de Deus, se desviou dos caminhos do Senhor e ficou fazendo plano para voltar. Volta no mês que vem, volta no ano que vem. E nessa não voltou e morreu perdido no mundão. E aí? Como é que a banda toca? Primeiro, Tiago capítulo 4, verso 14.
Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Para você que não sabe o que é neblina, o sereninho da noite pode estar no verãozão, que ele cai, ó. Se você levantar assim, ó, antes do sol nascer, você vai ver aquelas gotinhas assim, ó, de aguinha, mas quando o sol nasce, logo se dissipa, acaba. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Repito, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Vamos lá. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Desperta do que dormes. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória de Deus, vamos? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais uma aula, por mais um aprendizado. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude sempre, Pai, colocarmos a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê forças dos altos, Pai, olhos de águia, Senhor, para quando nós avistarmos o mal, Senhor, as ciladas do inimigo da nossa alma, Pai. Que nós venhamos, Senhor, nos desviar de todo mal, Senhor, que é o que te agrada, Pai. Quando os teus filhos, Senhor, se desviam do mal, Pai. Pai, amado, eterno e justo, te peço que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos dos meus irmãos, o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, estão aí, Pai, sendo enganados por Satanás, seus anjos, seus filhos por aí afora, Pai. Fazendo essa confusão toda, Senhor. Fazendo, Pai, os meus irmãos, as tuas ovelhinhas, Senhor, pecar, Senhor. Pai, viver na prática do pecado. Tem misericórdia, Pai. Perdoa, Senhor, as tuas ovelhinhas, Pai, meus irmãos, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor tirou os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tira, Pai, as tuas ovelhinhas, os teus pequeninos, os meus irmãos, Senhor, desses ninhos de Satanás, esse lugar de Satanás por aí, Pai. Tem misericórdia, Pai. Pai, eu entrego todos nós aqui nas tuas mãos, Senhor. Pai, que nenhum de nós se perca, mas que tão breve todos nós estaremos na eternidade com o Senhor, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, e sim em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso te peço que o Senhor ouve, Senhor, nossa prece, Pai, e te peço que essa prece, oração, vá assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual é o tema? O tema é: a lei salva. Nem a lei moral, nem lei nenhuma nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Sempre o que salvou, o que salva e o que vai salvar é a graça, Cristo. Mas nós guardando a lei do eterno, os 10 mandamentos, que é a lei moral. Pergunte para o teu pastor o que é a lei moral, que ele vai te falar. É os 10 mandamentos do eterno. Eu creio que esse vídeo ficou mais claro que o sol de rachar no verão no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen?